Olá, tudo bem? Eu me chamo Daisung Simeone, sou projetista da Teleconseg Solar e eu estou gravando essa aula para poder falar um pouco sobre a fatura de um cliente nosso após a instalação da energia solar, tudo bem? Essa daqui é a fatura em questão. Observe que eu coloquei uma tarja escura em cima dos dados do cliente, da unidade consumidora, por questões de privacidade, mas dá para ver o mês de referência, o valor da fatura, o histórico de consumo e os dados importantes. Dos dados aqui que eu tenho, eu separei dois que são de primeiro momento que a gente vai usar. Primeiro, esse aqui vai nos falar que são esses quadros que tem aqui na parte superior. Ela vai me falar a leitura anterior, o dia 15/2, a leitura atual, dia 17/2. Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente for ver os dados de geração do cliente, a gente não pode pegar pelo aplicativo o mês de fevereiro, o mês de março, porque não foi o mês de fevereiro. Aqui foi a partir do dia 15 de fevereiro até o dia 17 de março. Então eu vou pegar os dados referentes a esse período. Aqui é o total medido, ou seja, o quanto que calculou o relógio da Copel, tudo que entrou, saiu, enfim, tudo que o cliente consumiu efetivamente de energia, independente de ser da unidade consumidora da energia solar ou não, foi 221 kWh/mês que eles calcularam, ou seja, que passou pelo relógio deles. Constante de multiplicação é uma coisa que é irrelevante, mas basicamente a gente vai pegar esse valor medido, multiplicar pela constante de multiplicação e vai dar o total que foi medido real. E o total faturado foi 100 kW. É importante ressaltar aqui, ele foi faturado a taxa mínima, pela taxa mínima. Ele é um cliente trifásico, como dá para observar bem aqui, e a taxa mínima trifásica são 100 kW e foi faturado para ele 100 kW. O que isso nos diz? Ele consumiu mais de 200 kW, mas foi cobrado apenas por 100, ou seja, ele gerou mais energia do que ele consumiu efetivamente. Aqui tem alguns dados que é a forma de tributação da Copel, que a gente vai falar mais para frente. E aqui tem mais alguns dados importantes que eu vou citar daqui a uns 4 ou 5 slides. Então, marque bem essa monte de letrinha miudinha que tem aqui do lado desse quadro amarelo que tem na fatura de energia, tudo bem? Então, primeiro, eu vou pegar aqui a leitura anterior e a leitura atual. Observe que foi feito dia 15/2, a leitura anterior, e a leitura atual dia 17/3. Então, quando eu vier aqui no aplicativo do cliente que me mostra toda a geração, esse aqui é o mês de fevereiro, eu vou pegar a partir do dia 15 de fevereiro, que é esse dia aqui. Aí vou pegar a partir do dia 15 e vou calcular essa geração, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, somar todas as gerações até o dia 17, que está bem aqui. Então eu vou pegar toda a geração do dia 15 e o dia 17. Quanto é que isso me dá? Eu somei aqui do dia 15/2 ao 17/3, que foi justamente o período que a Copel fez a medição, e deu um total de 487,45 kWh. Então, no período que eles fizeram a medição, o meu cliente gerou tudo isso aqui de energia, 487,45 kWh/mês. Desse total que ele gerou, quanto foi que ele jogou na rede da Copel? Bem, isso está naquelas letrinhas miudinhas que eu pedi para você lembrar, que estava lá daquele quadro amarelo. Então aqui fala que energia injetada no mês na rede da distribuição Copel pela micro-mini geração é de 352 kWh/mês. Então eu sei que a minha unidade injetou na rede da Copel esse valor. Então eu já sei quanto ela gerou no total e quanto que ela injetou na rede da concessionária. Com isso a gente já consegue fazer algumas contas. Primeira conta. A energia, como eu falei para você, eu tenho aqui a energia gerada pela unidade consumidora, eu consigo via aplicativo. A energia faturada no consumo Copel, então o cliente passou pelo relógio lá que o cliente consumiu 221 kW, menos a taxa mínima, ou seja, quanto que eu consigo compensar desse meu consumo do cliente. Se eu consumir 221 e a minha taxa mínima é 100 kW, eu consigo bater 121 kW. Então, eu vou pegar 121 kW e já vou subtrair da minha energia gerada total. Então, 487,45, que foi o total que eu gerei, menos 121, que é o total que eu posso abater do meu consumo do mês em específico, me resta 366,45 kWh/mês. Ou seja, eu ainda tenho toda essa energia aqui para poder jogar em forma de crédito. Só que naquela letrinha a gente consegue observar que a energia injetada na Copel não foi 366, foi 352 kWh. Ou seja, se era para sobrar 366, mas sobrou 352, significa que eu tive 14,45 kWh/mês
que foi de consumo instantâneo. O que seria isso? O consumo instantâneo nada mais é do que quando o cliente, por exemplo, tem uma lâmpada ligada durante a manhã. E durante a manhã a energia solar dele também está em funcionamento. Então a energia que está sendo usada para poder deixar aquela lâmpada acesa não está vindo da rede da Copel, está vindo diretamente do seu sistema solar. Só que ela está passando pelas placas, passando pelo inversor e indo diretamente para a lâmpada. Então ela não passa pelo relógio da Copel. Logo, não tem como você calcular isso no relógio bidirecional da concessionária. Então, pela energia total gerada no aplicativo, menos a energia que eu consiga bater, ou seja, consumi 221, a minha taxa mínima é 100, então eu consigo bater 121. Se eu gerei 487 menos 121 que eu possa bater, vai me sobrar 366,45 de crédito. Se diz na minha fatura que eu injetei 352, significa que um menos o outro vai dar 14,45, que é justamente a energia instantânea consumida. Significa que eu consumi essa energia instantaneamente. Então, a energia consumida total vão ser esses 14,45, que é a minha energia instantânea de equipamentos que ficaram ligados durante o dia, que pegou diretamente do meu sistema solar, somados com a energia faturada no relógio da Copel, que foi 221 kWh/mês. Ou seja, a energia total consumida do meu cliente foi 235,45 kWh/mês, naquele mês em específico. Com isso daqui a gente já consegue saber quanto o cliente consumiu no total. Então na fatura diz que ele consumiu 221, mas na verdade foi 235,45, tudo bem? Então com isso a gente já consegue calcular quanto é que ele pagaria com energia solar, quanto é que ele pagaria sem energia solar e quanto que ele está pagando com energia solar. Então vamos calcular? Bem, para calcular sem energia solar é bem simples. O consumo em kWh, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o consumo instantâneo com o consumo que ele pegou da rede da Copel, que vai dar 235,45 kWh/mês. Agora, isso é o consumo em quilowatts, eu quero saber o consumo em reais. O que eu vou fazer? Na fatura da Copel, você vai ter lá TUs de ITE, que vão dividir aquela tarifa que antigamente era 0,85, 0,84, 0,86, ele vai dividir em duas tarifas menores, que é 0,42 e 0,40. É só você somar essas duas que já vai dar aquela tarifa anterior que dava, que era 0,80 e pouco. Enfim, você vai ter o consumo em kWh/mês, que é 235,45 kWh/mês, multiplicado pela tarifa de energia, que é aquele 0,4296 somados com 0,4013. Onde é que tem esse valor aqui? Só para ficar mais claro para você. Tá vendo aqui que ele dividiu em duas, ó? 0,42 e 0,40. Essa aqui é a energia elétrica de consumo e essa aqui é a energia elétrica do uso do sistema. Ela simplesmente pegou aquela energia de 0,85 centavos que vinha anteriormente na fatura e dividiu em duas subcategorias. Então é só a gente somar essas duas subcategorias que vai dar o valor que nós tínhamos anteriormente. Então, pegando os 235,45 multiplicando pela tarifa de energia, eu vou ter um total de R$ 195,63. Então eu pagaria do consumo de energia R$ 195. As bandeiras tarifárias. Como é que eu cheguei ao valor da bandeira tarifária de escassez hídrica? Bem, ele pagou R$ 21,11 em cima de 100 kW que ele consumiu. Ou seja, eu vou pagar 0,21 centavos por cada 0,21 centavos por cada quilowatt que eu consumir. Ou seja, se eu consumir 235,45, é só eu multiplicar pelo preço que eu pago por quilowatt da bandeira de escassez hídrica, que vai me dar um total de 49,94. Ou seja, eu já tenho 195,63 de consumo, de bandeira de escassez hídrica eu tenho R$ 49,94. Nesse cliente em específico, ele vai pagar uma iluminação pública de R$ 20,23 e ele paga mais três, digamos assim, são três doações que ele faz para instituições diferentes. Num ele paga R$ 2,00, em outra ele paga 20, em outra ele paga 40. Então eu vou somar todos esses valores, que vai me dar um total de R$ 327,80. Então esse seria o valor da energia, da fatura de energia, se não tivesse com sistema solar. Só que como ele tem sistema solar, veio no valor de R$ 199,76. Você deve estar pensando que a diferença nem foi tão alta, só que em esse cliente específico tem uma pequena, digamos assim, uma pequena observação. A fatura de energia dele
não dá para observar muito bem que está uma letra meio miúda, mas nesse mês em questão foi 200 e poucos quilowatts, mas tem meses que ele tem um consumo de 600, de 500, de 632 kWh mês. Dá para observar aqui no canto, mas está bem pequenininho. Então, esse cliente ele precisa gerar um banco de crédito todo mês para poder ir injetando na rede da concessionária. Então, lembra que eu falei para você que ele gerou mais do que ele consumiu? Então, cadê essa energia que ele gerou? Onde é que aparece a energia que ele gerou e que me tornou em forma de crédito? Bem, naquelas letras miúdas. Então, tem ali energia injetada no mês na rede da concessionária, da Copel, que foi 352. E mais embaixo tem a energia que ele tem acumulada dos meses anteriores, que foi 231. Então, até o momento, ele tinha 231 kW. Aí ele somou com os 352 que ele injetou no mês. Deu um total de 583 kWh mês que ele tem de crédito na rede da concessionária. Então, vamos ver quanto é que de crédito ele já gerou? Bem, se eu pegar só o crédito e multiplicar pela tarifa de energia que está na fatura anterior, vai dar R$ 484,41 que ele tem de crédito lá na rede da concessionária. Digamos que o valor da fatura passe para R$1, ele vai ter R$ 583 guardados na concessionária, porque a energia é guardada em kWh, não em reais. Então ela vai acompanhando a inflação de energia. Então ele está gerando um banco de crédito de energia para poder ir usando durante os meses de inverno, durante os meses que tiver um consumo maior. Então, de crédito ele já tem R$ 484 guardados lá na Copel, ou seja, 583 kWh mês. E também dá para ver que foi uma diferença bem bacana. Ao invés de pagar R$ 327,80, ele pagou R$ 199,76. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com a Teleconseg Solar. O site é www.teleconseg.com.br.